Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, domingo, dia de elevarmos a Deus um louvor maior, dia de guardarmos a nossa amizade com Deus de um modo especial, dia da ressurreição, o dia que o Senhor venceu a morte, rompeu as barreiras da morte e ressuscitou para nos garantir a vida. Então que este dia, meu irmão, minha irmã, de hoje, seja realmente um dia abençoado para você, cheio da graça de Deus, cheio das oportunidades de fazer ainda mais amizade com o Senhor. E eu convido você, nesse nosso início de oração, a colocar-se na presença do Espírito Santo. Também no domingo o Espírito veio sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo, naquele dia de Pentecostes. Então, coloque-se na presença dele, que é Senhor, que dá a vida. Ele que falou no passado pelos profetas e continua falando conosco hoje. Que ele seja o guia da sua vida, que ele seja o protetor da sua vida, o orientador, o pedagogo da sua história. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia 28 de junho, quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, e o celebramos assim porque hoje é domingo, amanhã é dia 29, que é o dia de São Pedro e São Paulo, mas como lembrei, sempre que uma grande solenidade acontece num dia de semana que não é feriado, no Brasil, a igreja transfere para o domingo mais próximo, justamente para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar desta solenidade. E assim acontece hoje com o dia de São Pedro. Então, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E a liturgia da igreja nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de hoje está no capítulo 16 de São Mateus, nos versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19.
Ouçamos então atentamente esta palavra de Deus, palavra do Senhor, que vem nos confortar, nos animar, nos alimentar neste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos essas duas grandes colunas da igreja, Pedro e Paulo. Duas colunas que se destacam, um pela autoridade, outro pela missão. Pedro, que foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, e tem os seus restos mortais ali onde hoje é construída a Basílica de São Pedro. Paulo, martirizado fora dos muros de Roma, a tradição também nos lembra que foi decapitado, degolado. Paulo era também cidadão romano, então teve um outro tipo de morte. Mas dois homens que se destacam para nós no conteúdo da nossa fé, que derramaram seu sangue como Cristo por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Então já queremos contar com a intercessão de São Pedro e São Paulo de um modo muito especial no dia de hoje. Mas esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, aqui está presente o mandado que Jesus dá a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É no fundamento dessa palavra, irmãos, que a igreja está edificada. Mas vamos compreender melhor o que realmente está no coração de Jesus ao pronunciar essas palavras para Pedro. Nesse evangelho, no texto grego em que foi escrito o evangelho, existem duas palavras diferentes, mas muito parecidas. A palavra Petros e a palavra
Petrá, Petrós e Petrá. Petrós é um bloco de construção, um tijolo. Um tijolo. Isso é Petrós. Petrá é uma rocha de fundamento, de alicerce. Uma grande rocha de alicerce. Isso é Petrá. Jesus se dirige a Pedro e diz: Pedro, tu és Petrós, e sobre esta Petrá, que sou eu, edificarei a minha igreja. Tu és Petrós, e sobre esta Petrá, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Com isso, Jesus estabelece que o fundamento da sua igreja é Ele mesmo, o Cristo. Que a igreja estará fundada nele, em Cristo. E é por isso que as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Porque não está a igreja fundamentada em qualquer homem, mas sim no homem que também é Deus, Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que a igreja há mais de 2000 anos tem guardado o depósito da fé. E mesmo diante das fraquezas de seus membros, de seus líderes, a igreja nunca foi derrubada, nunca foi derrotada e nunca será destruída, porque a promessa é de Jesus, não é de qualquer um. Porque o fundamento da igreja é Cristo e não outro. Pedro é Petrós, é um tijolo colocado nesse fundamento, que é Cristo, colocado nessa rocha, que é Cristo. Então não é Pedro que é a rocha, Cristo é a rocha. Pedro é o tijolo que é colocado na rocha. Pedro, tu és Petrós, e sobre esta Petrá, que sou eu, edificarei a minha igreja. Mas aí alguém pode pensar assim: então não tem importância nenhuma? Pedro não tem importância nenhuma? Pedro não é nada em todo esse discurso? Jesus não quis também tecer um elogio a Pedro? Mas se não é ele a rocha, se ele é um tijolo, todos nós também não somos tijolos? O próprio Pedro vai dizer em uma de suas cartas que nós somos esses tijolos que edificam o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos essas pedras vivas. Então Pedro não tem nada de diferente? Claro que tem. Pedro é o primeiro tijolo. É aí o grande elogio de Jesus. Pedro é o primeiro tijolo que é colocado na rocha, que é colocado sobre o fundamento que é Cristo. Ele é o primeiro. É a partir dele que todos os outros tijolos, os outros blocos, as outras pedras vão se alinhando. Pedro é a referência nivelada, onde todos os outros tijolos vão se alinhando. E sem a primeira pedra não existem as outras. Sem a primeira pedra que é colocada para alinhar as outras não conseguem se alinhar sozinhas. Não conseguem dar forma à igreja. Pedro é a primeira pedra que é colocada na rocha que é Cristo. E assim também os papas, irmãos, sucessores de Pedro, representam essa primeira pedra que é colocada
na edificação da igreja, sobre a rocha que é Cristo. Por isso devemos estar unidos ao Santo Padre. Por isso devemos ouvir a sua palavra. Se não estamos fora da comunhão, se não estamos fora do alinhamento, se não estamos construindo a igreja, o fundamento é Cristo. É Ele quem faz a igreja permanecer. A igreja não está fundada num homem simplesmente, mas num homem que é Deus. Pedro é o primeiro tijolo. E a ele todos devemos estar unidos e alinhados, para que realmente construamos a igreja, contribuamos na construção da igreja. Pedro é Petrós. Nós também somos Petrós, alinhados a Pedro e edificados na Petrá, que é a rocha, que é Jesus Cristo. Que Jesus nos ajude a compreender sempre mais essa palavra, a colocar em prática, a amar a igreja, a amar o Papa, a sermos sempre mais devotos dessas duas colunas, Pedro e Paulo, que nos ensinam tantas coisas boas para a vida cristã. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.